Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 ao 21. Vamos ler essa porção da palavra do Senhor e ouvir a voz de Deus através dessa leitura, meus irmãos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, graças te damos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos concedido esse privilégio que é enorme, que é grandioso, que é te bendizer, glorificar a Ti, estar juntos aqui, Senhor, para louvarmos o Teu nome, engrandecer o Senhor na beleza da Tua santidade. Senhor, acalma os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor tranquilize a nossa alma e nos conceda paz de espírito, para podermos, Senhor, ser alimentados da melhor forma da palavra do Senhor. Continua conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais para entendermos a Tua palavra, para guardar o melhor do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por esta noite, te louvamos pela vida dos amados irmãos, te louvamos por essa igreja, Senhor, tão querida, tão amada, que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para estar em Cristo Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por tudo. Amém. Meus irmãos, num tempo onde tudo corre depressa demais, orações rápidas, palavras feitas no automático, Efésios capítulo 3, o texto que lemos, nos chama a uma pausa sagrada, ajoelhar diante do Pai. Paulo não está aqui para ensinar teorias, mas para orar com urgência. Essa é a urgência do apóstolo. Ele não pede riquezas nem livramentos fáceis. Seu clamor vai além. Ele quer que sejamos fortalecidos por dentro. Este é o propósito do apóstolo Paulo. Que Cristo faça morada firme em nossos corações e que o amor que ultrapassa todo o entendimento nos inunde por completo. Este é o propósito do apóstolo Paulo ao escrever esta carta e escrever de forma específica este capítulo. Esta é uma oração, meus irmãos, que toca ao fundo da alma e sobe até os confins da glória de Deus. Um convite à profundidade, à redição total e à transformação que só Ele pode operar em nós.
Mais que palavras, meus irmãos, é um chamado divino para vivermos o céu aqui, enquanto trilhamos o chão desta terra. Oração por plenitude, enraizados no amor de Cristo. Este será o tema, meus irmãos, da nossa mensagem nesta noite, da nossa reflexão da palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele escreve esta carta enquanto estava preso por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele não estava em liberdade. E esta carta é uma das cartas da prisão, tendo outras cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu estando preso, estando algemado, e estava sob uma grande vigilância romana. E mesmo ele estando, o apóstolo Paulo, fisicamente preso, limitado, meus irmãos, sua alma, a alma do apóstolo, está ajoelhada diante do trono celestial. Ele escreve aos cristãos de Éfeso, uma cidade rica, uma cidade bastante estratégica e profundamente mergulhada na idolatria. Sim, ali, meus irmãos, naquela cidade se erguia o templo da deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que representava um grande simbolismo pagão e do orgulho espiritual daquela cultura. Era um lugar, meus irmãos, por confusão religiosa, tomado por confusão religiosa, uma grande resistência à fé cristã, e era mergulhada no ocultismo. A igreja ali, ela não era abraçada pelo mundo. A igreja ali, naquele local, naquela época, sofria bastante. Era confrontada por todos que eram mergulhados naquela cultura. E é nesse cenário de pressão e oposição espiritual que Paulo, ele ora. Ele faz uma oração. Ele se ajoelha diante do Pai, meus irmãos. Ele não pede por livramento. O apóstolo Paulo, ele ora por força interior. Ele não busca uma paz exterior. Por mais que ele necessitasse daquela paz exterior naquele momento, era propício ele desejar essa paz. Mas ele ora, meus irmãos, por uma força interior e por uma profundidade espiritual. Ele deseja, meus irmãos, o apóstolo, que os crentes sejam enraizados no amor de Cristo e sejam cheios da plenitude de Deus, mesmo cercado por trevas. Este é o desejo do apóstolo Paulo, que os irmãos provem deste amor, dessa intensidade do amor de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele continua. Antes de se ajoelhar, o apóstolo ele já havia exposto as verdades mais sublimes do Evangelho. Se você for para o capítulo 1, voltar às páginas da sua Bíblia, você vai ver que o apóstolo ele já havia exposto as verdades sublimes do Evangelho. Ele falou da eleição de Cristo, da redenção pelo sangue, da reconciliação. Paulo ora e mostra o mistério de Deus, o corpo e a revelação do mistério eterno da igreja. Paulo ele expõe essas verdades sublimes nos capítulos anteriores. Agora ele não apenas explica, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele se curva. Ele fala no versículo 14, volte seus olhos para a Bíblia. Por esta causa me ponho de joelhos. Que causa é essa, meus irmãos? Tudo que ele acabou de proclamar, que os crentes foram escolhidos, redimidos e unidos num só povo. A barreira da inimizade foi quebrada. Deus predestinou um povo para si antes da fundação do mundo. E os crentes foram escolhidos para estar em Cristo Jesus e que fossem fortalecidos na força do seu poder. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabe que essas verdades não podem ficar apenas na mente. Não pode de maneira nenhuma ficar apenas na nossa memória ou na nossa cabeça, na mente humana. Essas verdades, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha ciência disso,
que precisava essas verdades descer para o coração humano, para que pudesse transformar o íntimo, moldar a vida. Por isso ele ora, meus irmãos, para que a igreja viva o que já é em Cristo Jesus. O que você já é em Cristo Jesus, você deve agora viver, você deve agora refletir em obras, vivendo para Deus de forma intensa, para que a doutrina vire vida, meus irmãos, para que a identidade em Cristo gere transformação. Precisamos viver. E o apóstolo Paulo, ele se preocupava muito com isso. Mesmo estando preso, ele tinha essa preocupação em mente. Meus irmãos, no versículo 14, o primeiro ponto da nossa mensagem nesta noite é: Paulo se ajoelha diante do Pai, que é do versículo 14 até o versículo 15. A oração de Paulo começa com um gesto que, para muitos judeus daquela época, era raro e profundo: se ajoelhar. No costume judaico, a posição comum era orar em pé, como servo diante de seu Senhor. Mas aqui, o apóstolo, ele dobra os joelhos, meus irmãos. Isso nos diz muito. O que é que isso significa para nós? Diante da grandeza do Pai, o apóstolo, ele se prostra com reverência. Isso mostra reverência diante do Pai. Diante do peso da missão que o apóstolo, ele tinha, o encargo daquela missão, ele se prostrava diante do Pai. Ele se entrega com submissão, meus irmãos. Diante da urgência da causa, o apóstolo Paulo, ele intercede com intensidade. Da mesma forma que Daniel, na cova dos leões, ele se curvou diante do Pai, orando de forma intensa, recorrendo ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor soberano. E não somente Daniel, lembre também de Cristo no Getsemane, orando de forma intensa ao Pai, entregando o peso da missão ao Pai, ao ponto de soar gotas de sangue, meus irmãos, por causa da pressão, do peso. Ele fez isso. E Paulo, na prisão escura, algemado, enfermo, cheios de dores, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, ele faz essa oração. Ajoelhar-se, meus irmãos, é mais que postura física, é um reflexo do coração quebrantado. Que interessante. E observe o foco da oração. O foco da oração não é ele mesmo. O foco da oração é o Pai. O apóstolo Paulo, ele se ajoelha diante do Pai, diante de um Deus que não é um Deus irado, diante de um Deus que é um Deus acessível. Você tem esse Deus, um Deus que é acessível, um Deus que não é um Deus irado. Esse é um Pai que, segundo Efésios, nos elegeu, nos adotou, nos selou, meus irmãos, com o Espírito Santo. Temos esse Deus amoroso, um Pai querido, o Pai da eternidade, o conselheiro, o Deus forte, o Deus todo-poderoso que cuida, que zela por seu povo querido. A Ele, meus irmãos, podemos chegar com confiança, como filhos amados, conforme escreveu o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Antes de pedir qualquer coisa, meus irmãos, Paulo reconhece com quem está falando. Temos que reconhecer com quem estamos falando, com quem estamos conversando. E essa é a primeira lição, meus irmãos, que podemos extrair nesse primeiro ponto. Dobramos os joelhos porque sabemos quem está no trono. Só dobramos os nossos joelhos porque sabemos que Ele está lá. Que existe um Deus que cuida do seu povo. Que existe um Deus que zela por você, que cuida do seu coração. Por isso que você dobra os seus joelhos. Por isso que você conversa com Ele.
porque sabemos que Ele está lá. É um Deus criador. Querido, o versículo 16, fortalecidos no homem interior. Versículo 16, vamos ler. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Meus irmãos, depois de ajoelhar, Paulo ele clama por algo que quase ninguém pede em oração: força no homem interior. E Paulo ele ora por isso. Ele não ora por força física. Ele não é uma influência social. Ele não pede isso. Ele não pede um livramento imediato, por mais que ele necessitasse daquele livramento imediato, por mais que ele estava necessitado de ser liberto daquela prisão. Paulo ele não ora: Senhor, me liberta dessa prisão. Ele não ora: Senhor, me liberta dessa dor. Por mais que seja de maneira urgente uma necessidade humana, se libertar da dor, se libertar do sofrimento, se libertar da opressão. Mas Paulo, ele ora por força interior, meus irmãos. É poder espiritual que fortalece o mais profundo do nosso ser, onde ninguém vê, mas é onde tudo começa. Por isso que você, quando olha para alguém que está enfrentando situações difíceis, situações de dores, situações que ao olho humano essa pessoa não era para estar aqui, mas porque essa pessoa consegue estar aqui, porque essa pessoa consegue ainda perseverar, porque Paulo ainda conseguia escrever, porque Paulo ainda conseguia fazer essas citações para que outros pudessem escrever ali, porque ele orava por força interior. Porque pessoas em processos de tratamentos de câncer, ou seja, qual for a dor que está enfrentando, consegue ainda orar ao Senhor e dobrar os joelhos, meus irmãos. Porque consegue, porque oram ao Senhor: me dá força interior, fortalece a minha alma, fortalece o meu espírito, ó Deus. E era isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo estava clamando por força interior. E veja, ele ora para que isso aconteça, não segundo a sua vontade, mas segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza da glória de Deus. Não é uma força qualquer, meus irmãos, mas uma que brota do tesouro inesgotável da glória de Deus. Essa força vem do alto, vem do Senhor. Esse revestimento que você tanto precisa para enfrentar os dilemas da vida, enfrentar as dores, vem do alto, vem do trono de Deus, vem do Senhor, brota ali de Deus. E o apóstolo não está orando por melhorias externas, mais uma vez repito, por mais que ele necessitasse. Não é negligenciando a dor humana, não é negligenciando a dor humana. Ele sabe que a guerra mais dura não está fora. Por mais que você olhe e contemple alguém sofrendo, a guerra mais intensa, meus irmãos, está no coração cansado, está na fé abalada, na alma que luta para permanecer firme. Ou você acha que não? Ou você acha que a maior dor, a maior luta é a dor externa, é a dor do sofrimento? Não. É a fé abalada, é o coração que sangra, é a alma que sofre, é a dúvida da salvação por muitas vezes. E o apóstolo Paulo, ele ora por força interior. Meus irmãos, essa força vem do alto, essa força vem do Espírito Santo. Não é fruto de disciplina humana. Por mais que você seja uma pessoa disciplinada, eu oro inúmeras vezes, eu leio muitos livros, eu me dedico
muito, mas não é disciplina humana, meus irmãos. É graça de Deus. É a graça aplicada em nosso íntimo que faz você caminhar, que faz você perseverar em meio os momentos difíceis da vida, assim como o apóstolo Paulo, que muito sofreu. Depois de Cristo, ele foi o apóstolo que mais sofreu e ao mesmo tempo pregou, e ao mesmo tempo plantou igrejas. Ele, o apóstolo. Meus irmãos, a graça de Deus é aplicada em nosso íntimo, pela presença ativa do Espírito Santo, que vivifica, sustenta e revigora a nossa alma, o nosso ser. Como disse John Stott, a habitação de Cristo é algo que acontece em graus, não é instantâneo, não é de forma imediata, é em graus a habitação de Cristo. Antes de Cristo reinar nos cômodos da casa, o Espírito precisa reformar o alicerce. O Espírito precisa reformar o alicerce, é em graus. Paulo ora por esse fortalecimento, como quem sabe, sem poder no interior, a alma desaba diante da menor tempestade. Diante da menor tempestade, a nossa alma irá desabar, sem fortalecimento interno, sem revestimento do alto, meus irmãos. E nós, o que temos pedido a Deus, o que você tem pedido ao Senhor, o que você tem clamado, força para mudar o mundo de fora, ou poder para permanecer de pé por dentro? Ore, meu irmão e minha irmã, com essa intenção, com essa intencionalidade. Senhor, que eu venha permanecer de pé por dentro, diante desse mundo caído e tenebroso, e cheio de trevas e de corrupções. Queridos, partindo para o versículo 17, permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhe o texto sagrado. Versículo 17, a parte A. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Terceiro ponto, Cristo habite nos corações pela fé. Meus irmãos, depois de ser fortalecidos no íntimo, pelo Espírito, agora Paulo pede algo ainda mais profundo, além de fortalecimento no interior, no nosso íntimo. O apóstolo Paulo ora que Cristo habite nos vossos corações, de verdade, meus irmãos, no coração dos crentes. A palavra que o apóstolo ele usa aqui no grego não é uma visita rápida, mas é uma morada estável, permanente, que Cristo more nos corações de vocês de forma permanente, de forma estável e de forma definitiva. E Cristo, Ele quer fazer isso nos corações daqueles que ainda não têm Cristo de forma permanente. Cristo quer fazer isso, sim, com muito prazer. Meus irmãos, Cristo Ele não quer morar na casa apenas de passagem. Ele quer estabelecer-se dentro de si, com autoridade. Ele quer tomar posse. E Paulo está pedindo que Cristo não seja apenas um hóspede educado. Cristo não é um hóspede educado, não quer apenas ser um hóspede educado, mas Ele quer ser o dono da casa. Ele quer ser o dono da sua vida. Ele quer ser o dono do seu ser. Ele quer habitar. Meus irmãos, o pastor Kenneth West, ele diz que Cristo finalmente se estabeleça e se sinta completamente em casa nos seus corações. Que Cristo, meus irmãos, se estabeleça no seu coração, nos seus corações. Que Cristo encontre um bom lugar. Que Cristo encontre um bom lugar. Isso significa, meus irmãos, que Ele entra com liberdade. Ele tem essa autoridade, Ele tem esse poder para arrumar os móveis da casa, limpar os cantos escuros,
trocar a mobília se for preciso e se assentar no trono do nosso ser. Quem está sentado no trono do teu coração? O que tem ocupado o trono da tua vida? Serão as coisas desse mundo, o que você tem, o trabalho, seja o que for. Reflita nesta noite, meus irmãos. Ele quer assentar no trono do nosso ser, porque na Bíblia, meus irmãos, o coração não é apenas emoção. O coração é a fonte de todas as emoções. Segundo Provérbios capítulo 3, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É o centro da vida, meus irmãos, o nosso coração, da vontade, dos desejos, das decisões. É ali que Cristo quer reinar. É na sua vida, nas decisões que você toma, nos desejos que você tem. Cristo quer reinar aí, não como um decorador de interiores, mas como Senhor e Rei. Não basta sentir arrepios por Ele, meus irmãos. É preciso submeter a casa inteira. E isso não vem por esforço humano, de maneira alguma. Isso não vem por força humana, por esforço, por obras, e nem mérito humano. É pela fé. É pela fé. Aquela fé viva, meus irmãos, operante, uma fé verdadeira e uma fé que é real, a fé que vem de Cristo, a fé que Ele coloca no coração, a fé que Ele planta no coração humano, é Deus, é Cristo Jesus. Como disse Lutero, a fé é a mão que recebe Cristo. Se você quer receber Cristo, tenha fé nele. A fé é a mão que recebe Cristo. E você, irmão, Cristo habita mesmo no seu coração, ou ainda é tratado como visita? Não trate Ele como um visitante apenas. Trate Ele como um dono do seu ser. A casa é tua, Senhor. Reina no meu coração. Há cômodos que Ele ainda não entrou. Há portas que você mantém fechadas. Quem está sentado no trono da sua vontade? Jesus ou você mesmo? Ou suas paixões, ou seus desejos, ou suas vontades? Quem está sentado no trono do teu coração? Quem é o Deus que você tem entregue o teu coração? Queridos, partindo para o ponto de número 4, que está no versículo 17 ainda, parte B, e o versículo 19. E assim, mais uma vez repetindo, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Vamos ler até o 19. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, o ponto de número 4, ponto final deste sermão, é enraizados e fundados em amor. A oração de Paulo agora mergulha fundo. Ele clama para que os crentes estejam enraizados e fundados no amor. Não no amor desse mundo. Não no amor, no falso amor, ou no amor que esse mundo prega, um amor secular, um amor relativo, um amor que não é o amor de Deus, o amor genuíno do nosso Senhor Jesus. Paulo, ele fala para que sejamos enraizados e fundados no amor de Cristo, não em emoções passageiras, não em doutrinas secas, mas no amor vivo de Cristo. Primeiro, ele usa aqui uma imagem bastante interessante, que é uma imagem agrícola, enraizados, como uma planta que crava as suas raízes em um solo fértil. Uma planta, meus irmãos, só pode crescer quando
ela encontra um solo fértil. Uma planta, ela só pode florescer e resistir à tempestade se ela estiver bastante profunda. Se a raiz é rasa, o vento arranca facilmente. Se o solo é pobre, ela seca. Assim também é o crente. E Paulo vai além. Paulo vai muito além. Paulo aqui é estratégico demais. Paulo aqui é muito enfático. Paulo, ele é muito objetivo em dizer que o crente, ele não é uma planta selvagem que cresce em qualquer lugar sem direção. O crente, ele não pode ser igual a uma planta selvagem. Somos plantados por Deus, meus irmãos. É Deus que nos planta no lugar certo. Glória a Deus. Com cuidado e propósito. Quando Deus, ele nos planta no lugar certo, floresce. Floresce. Porque Ele cuida. Ele cuida muito bem. Ele tem propósito. Quando Ele tem propósito, floresce. Você sente, você consegue enxergar o florescimento real. Você consegue enxergar o cuidado de Deus quando está plantado no lugar que Ele mesmo quis que você estivesse. Meus irmãos, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu: estar enraizado em amor significa que a vida do cristão se nutre de Cristo. A minha, a sua vida só pode ser nutrida em Cristo. Você só pode ser fortalecido em Cristo. Você só vai florescer em Cristo. É tudo em Cristo. Não há outra pessoa. Não há outra técnica. Não há 5 passos. Não há 10 passos a ser tomados. É em Cristo Jesus. Depois Paulo, ele faz uma troca de campo pelo canteiro de obras. Que apóstolo. Ele fala fundados. Uma linguagem de construção. A casa só permanece de pé se o alicerce for firme. Se o alicerce não for firme, a casa desaba. Ela cai. Ela não vai permanecer de pé. E Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, o amor de Cristo é essa rocha. Ele não é base de areia movediça emocional. Ele é firme, eterno e imutável. E mais uma vez, citando John Stott, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: Paulo deseja que o amor seja o solo onde estamos plantados e o fundamento sobre o qual somos edificados. E por quê? Porque só quem tem raiz é fundamento, só quem tem raiz é fundamento, e fundamento pode compreender com todos os santos qual é a largura. Só quem tem raiz só vai compreender a profunda largura e comprimento e altura e profundidade do amor de Cristo, só quem tiver raiz. Mas esse amor, meus irmãos, é tão vasto, é tão completo, é tão profundo, que excede todo o entendimento. A mente humana não irá compreender a mente humana não vai compreender esse amor eterno. E a palavra que é utilizada aqui para que excede todo o entendimento é ir além, ultrapassar os limites. E este conhecimento é mais sentido, meus irmãos, grave bem essa frase aqui: este conhecimento de Deus é mais sentido pelo coração do que pela mente. Você só vai entender esse amor de Deus através do coração. Não é através dos ouvidos, mas através do coração humano. E esse coração, quando ele é transformado de fé em fé. E Paulo, meus irmãos, ele não quer que apenas entendamos esse amor, ele quer que experimentemos esse amor. Então, nesta noite, Cristo, ele chama você para experimentar esse amor. Ele não quer que você entenda. Como é que eu vou entender?
eu não consigo compreender esse amor imensurável. Ele não quer que você entenda esse amor, Ele quer que você experimente, Ele quer que você mergulhe nesse amor, Ele quer que você sinta de maneira intensa nos seus corações este amor. E o propósito, meus irmãos, disso tudo, qual é o propósito? O propósito é que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Este é o propósito. Paulo começou, estamos concluindo. Paulo começou ajoelhado e agora termina adorando. Veja que imagem. Porque entendeu que tudo isso vem de Deus, acontece por Deus e volta para Deus. E Paulo clama, meus irmãos, por força no íntimo, no interior, por Cristo habitando nos corações, por raízes firmes, no amor que há em Cristo, por experiência viva da graça. E então ele ergue os olhos e declara: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, é Deus que pode fazer infinitamente mais. E termina nele. Toda a transformação que Paulo pede, da alma fortalecida, da plenitude divina, vem dele para a glória dele. Aleluia. Cristo é o centro de tudo. A igreja não existe, meus irmãos, para entreter, nem para agradar. Ela existe para glorificar o Deus vivo, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus que rege esse mundo, a glória de Deus. Você existe para Deus, você foi feito para Deus, Ele te escolheu para dar frutos que glorifiquem a Ele. Ele te chama para Ele mesmo. Meus irmãos, você foi escolhido para manifestar nesse mundo a beleza de Deus, a beleza de Cristo. Queridos, o que podemos aplicar em nossas vidas de forma prática? Primeiro, não ore com pressa, ore com profundidade. Mesmo que esse mundo leve você a essa velocidade de querer tudo rápido, de não parar para nada, pare, ore. Paulo se ajoelhou em um momento tão difícil da vida dele, em uma prisão. Eu sei que nenhum daqui está preso, graças a Deus. Mas Paulo estava preso, e mesmo assim ele se ajoelhou. Hoje muitos mal param. O Espírito nos convida a orar, como aquele que independe. Só oramos, quando oramos, mostramos a nossa dependência a Deus. Quando não oramos, é porque não dependemos dEle. Se você ora, é porque você depende do Senhor. Você mostra ao Deus Todo-Poderoso que depende dEle. Meus irmãos, o Espírito nos convida a orar como quem depende, como quem geme e como quem confia. Vá para o seu quarto, feche a porta, dobre os joelhos, ore até que a sua alma se aqueça de Deus novamente. Ore ao Senhor. Deus não está apressado. Ele quer comunhão, Ele quer intimidade, Ele quer você. Segundo, não trate Cristo como visita. Entregue a chave da casa. Ele não quer ser um hóspede no domingo. Ele quer ser Senhor da segunda-feira, da terça, da madrugada, do porão, da sala, do sofá, de todo o cômodo da sua vida. Ele quer ser Senhor. Examine-se. Tem algum cômodo trancado no seu coração? Se há algo trancado, Cristo Ele quer habitar. E Ele só habita onde Ele reina. Terceiro, não se contente em saber. Eu sei. Eu entendi a mensagem. Mas não se contente só em saber. Eu conheço tal doutrina importante. Deus me predestinou, glória a Deus. Deus me elegeu. Mas não queira só entender. Deseje também experimentar essa eleição, essa predestinação, os atos de redenção, os atos do nosso Deus na cruz. Deseje experimentar isso.
experimentar aquela morte substitutiva, a morte vicária. Senhor, eu quero provar isso, essa substituição. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Experimente. Conhecer o amor de Cristo não é saber o versículo, é mergulhar no oceano da graça até afogar o orgulho e renascer em adoração. Quando você mergulha no oceano da graça, o seu orgulho morre, o nosso orgulho morre, a nossa arrogância não prevalece, a nossa incredulidade desaparece. Quando mergulhamos no oceano da graça, a adoração ela prevalece em Cristo Jesus. Como disse Calvino, esse amor é mais sentido pelo coração do que entendido pela mente. Quer entender? Abra seu coração. Abra seu coração. Não queira só entender com os ouvidos, queira crer com o coração. Creia com o coração. Busque viver aquilo que a sua mente já crê. Condicione aquilo que eu creio, eu preciso viver. Eu preciso viver em Cristo. Eu preciso refletir. Eu preciso externalizar de forma intensa. Quarto e última aplicação, que é muito importante. Não viva para si, viva para a glória de Deus. A oração de Paulo, meus irmãos, termina em glória. A nossa vida também precisa terminar assim. Qual é o fim principal do homem? Todo mundo sabe. Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, para sempre. Isso é o fim principal do homem, de todo homem. Glorificar a Deus, viver para Deus, adorar o Senhor. Que tudo em você, seus pensamentos, decisões, palavras e desejos apontem para Cristo. Viva como quem foi enraizado em amor. Viva como um servo de fato. Viva como escolhido, viva como eleito de Deus. Viva como aquele que foi chamado para viver as maravilhas do Senhor. Viva para Ele, Ele te chamou para viver nele. Ele te chamou para você frutificar. Eu chamei vocês para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires um Pai em meu nome, Ele vos conceda. É o Senhor, o Deus de toda glória. Viva como quem foi enraizado no amor e está sendo cheio da plenitude de Deus. Feche seus olhos, medite, reflita e vamos orar ao Senhor. Senhor,